Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai. Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração, que Ele possa transmitir às nossas vidas. Ó Espírito Santo, guarda a vida do teu filho, guarda a sua família, seu ministério, Deus, e que nós possamos ser ministrados pelo Senhor através da vida dele nesta noite. Usa ele de forma tremenda e maravilhosa. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua boca, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Vamos ficar de pé mais uma vez? Se você tem Bíblia, diga amém. Se sabe usá-la, diga glória a Deus. Amém. Então abra a sua Bíblia rapidinho, 3 segundos, Efésios 4. Os versos 11 até o verso 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para que isso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade ou em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Maturidade espiritual. Eu acho, talvez, não pela palavra, não porque eu sou o preletor nesta noite, de maneira alguma. Todos ficariam felizes, honrados, da mesma maneira de estar pregando em qualquer uma dessas áreas, assim como nas outras campanhas eu já preguei. Mas eu me sinto à vontade a dizer a você que talvez o tema maturidade espiritual nesta campanha, apesar de não ser o tema mais buscado, não ser o tema mais procurado pela igreja de uma maneira geral, mas talvez seja o tema mais importante pelo qual nós devemos buscar, pelo qual nós devemos nos preocupar em fazer a campanha. Por isso que eu disse que aquelas pessoas que estão começando a campanha hoje, elas serão abençoadas e serão também muito abençoadas, porque estão começando num dia também bastante importante. Amém, amados irmãos? Nós podemos ser ricos, prósperos em todas as coisas, podemos ser os maiores milionários que existem ao redor do mundo, nós podemos ser as pessoas mais saradas, sem nenhum tipo de enfermidade nos assolando, podemos ter uma família abençoada, uma família próspera em todos os sentidos, podemos aqui ele está dizendo aqui também, podemos estar libertos de todo o mal, ou seja, nenhum mal, nós não sermos afligidos pelo diabo, não sermos nada, mas podemos ter todas estas coisas, se nós formos anãos espirituais, talvez nós não estejamos fazendo coisa alguma com o propósito daquilo que Deus nos chamou, me chamou e chamou para nós estarmos crescendo. Diga amém. Por que isso? Eu vi aqui nesse verso, no verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, que fala ao homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Por que eu devo crescer na minha vida espiritual? Há momentos na nossa vida, irmãos, preste atenção numa coisa. Há momentos na nossa vida que nós chegamos à conclusão
que nós precisamos crescer em determinadas áreas da nossa vida. Às vezes nós estamos parados e chegamos à conclusão que nós temos que dar uma guinada da nossa vida. Nós chegamos à conclusão que a nossa empresa, os nossos negócios, o nosso trabalho, queremos fazer um curso diferente, queremos fazer um curso de línguas, ir lá para o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Temos coisas novas na nossa vida, porque nós precisamos de um parâmetro, um padrão, para que a gente possa estar buscando alguma coisa, para que o nosso crescimento, nós possamos chegar naquilo que é ambição para nós, desejo para nós, vontade que é nossa. Aqui, a Bíblia está dizendo que nós devemos estar procurando chegar ao varão perfeito, ao homem maduro na sua totalidade. Só que Paulo está nos dando aqui o exemplo, quem que é esta pessoa? Ele diz assim, a medida da estatura completa de quem? De Cristo. A estatura de Cristo, qual que é o tamanho de Cristo? Bom, Cristo homem, sei lá, 1,70 m e pouco, 1,75 m, 1,80 m, não tinha pessoas, sei lá, tão altas ali nos judeus, entre os hebreus, não tinha pessoas assim tão altas. Qual que era a altura de Cristo? Sei lá, 1,80 m. Será que é isso que Paulo está querendo dizer para nós, que nós devemos procurar crescer de tal maneira que a gente chegue a 1,80 m de altura, e chegando a 1,80 m está tudo bom? Será que é isso que Paulo está dizendo para nós? Não. Ele está dizendo assim, olha, existe uma medida para o crescimento espiritual, para que as pessoas não se acomodem aonde elas estão, para que as pessoas não se conformem em ficar da maneira que elas se encontram, e ele dá aqui o seu exemplo e a sua medida, o seu cânon, para que nós possamos estar seguindo. Ele diz que é Jesus a estatura completa de Deus. Ou seja, pastor, mas eu nunca vou conseguir chegar ou fazer as coisas que Jesus fez, realizar aquilo que Jesus realizou. Tudo bem, eu também não vou, mas nem por isso eu vou deixar de seguir o conselho de Paulo. Por quê? Você quer ser rico? Você vai espelhar em quem? Você quer ser um milionário? Você vai espelhar em quem? Diga, você se espelha em quem? Em pessoas milionárias, ricas, milionárias, poderosas. Você quer ser algum empresário grande, de destaque? Você vai se espelhar em quem? Alguém que está lá embaixo, ou alguém que é o 8º do mundo, o 9º do mundo, né? As pessoas que estão lá em cima. É claro que nós vamos estar nos espelhando em quem? Aqueles que estão lá em cima. Nós vamos chegar a ser um Eike Batista da vida? Será que eu, você, não vamos chegar a ser alguém, um bilionário como esse? Talvez não, mas nem por isso nós devemos agir como pessoas lá embaixo, que não têm aspiração, que não têm desejo, não têm vontade de crescer. Eu posso até não chegar, mas eu tenho que lutar com todas as minhas forças, com todo o meu vigor, para que um dia eu possa chegar naquilo de melhor que Deus tem preparado para mim e para você. Você sabe o que Deus tem preparado para você? Por que nós não crescemos? Por que nós não chegamos à estatura de Cristo? Por que você não cresce? Você já viu uma bebê? Um bebezinho? Nem me fale. Você já viu um bebê? Você olha para um bebê, o bebê não quer crescer, é claro que ele não quer. O bebê acaba de sair do útero materno, o bebê tem um colo protetor, tem os braços. Experimenta tirar um bebê que está aconchegado, eu sei disso. Experimente de madrugada tirar um bebezinho que está no seu braço e colocar ele na cama e falar, larga para lá. O que ele vai fazer? Vai começar a chorar. Por quê? Porque ele acostumou, ele não quer crescer, ele não quer largar, ele não quer deixar aquilo que é cômodo, aquilo que é bom. O bebezinho está acostumado, vai lá, faz o pipizinho, a mamãe vai lá e faz o quê? Troca. O bebezinho vai lá, faz o cocôzinho, a mamãe vai lá, levanta as perninhas, limpa a bundinha, faz o quê?
troca. O bebê, para ele, está muito cômodo. Eu sei disso. Nós estamos com um bebezinho lá em casa. Meu primeiro neto, que maravilha, né? Eu acho que ele vai ser cantor e dos bons. Tem um peito, um vigor, uma voz, uma potência vocal incrível. Chora 10, 15, 20 minutos, você pensa que vai calar, não cala, ele vai aumentando a nota, aumenta o tom. Mas a gente olha para o bebê, você sabe que aquilo é temporário. Você sabe que na vida daquele bebê, daquela criança, aquilo é temporal. Aquilo vai passar. Não vai ficar da mesma maneira para sempre, daquele jeito. Um dia, você olha para aquela criança que está chorando, todo só sabe chorar, a única coisa que ele sabe se comunicar é através do choro. Mas você olha para ele e você sabe que aquilo tudo vai passar. E aquilo pelo qual ele foi criado, ele vai crescer, vai aumentar de tamanho, vai ser um pré-adolescente, vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ser um homem, vai ter filhos, vai casar, vai ter neto, vai ter bisneto, se assim Deus permitir, claro, acima de todas as coisas, mas nós olhamos para ele e sabemos que não tem que ser daquela maneira e não vai ser para sempre assim, vai acontecer algo de diferente. Assim Deus olha para mim e para você da mesma maneira. Ele não quer de maneira alguma que nós nos acomodemos da maneira como nós estamos. Você está bem espiritualmente? Como que você sabe se você está crescendo espiritualmente? Qual que é a medida? A estatura, a vara, o cano, alguma coisa que você equilata, para saber se você está fazendo certo ou errado, se você está crescendo ou não, se o seu desenvolvimento é um desenvolvimento normal ou é um desenvolvimento anormal, se você está acima ou se você está abaixo daquilo. Como que nós podemos saber se nós estamos crescendo ou não? Talvez quando nós olhamos lá, eu gosto de Paulo dar uma aula sobre isso, e eu vou estar falando muito sobre ele. Quando a gente olha lá para Gálatas 5, 22, 23, ele fala sobre as obras da carne e a obra que o Espírito faz na nossa vida. Quando ele fala do que o Espírito faz na obra na nossa vida, ele diz, mas a obra do Espírito, ela é o quê? É paz, amor, longanimidade, temperança, e por aí vai. Ele diz coisas semelhantes a essas, e que isso não tem fim, ou seja, não se acabam. Como que eu sei? Como que está a sua vida hoje? Como vai sabendo se você está crescendo espiritualmente ou não? Eu não estou falando de outro crescimento, eu estou falando da sua vida com Deus, intimidade com Deus, crescimento. Aquilo que Deus espera de você, aquilo pelo qual você foi criado e foi criada. Um dia você levanta as mãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, sente a alegria derramada no seu coração, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo faz com que você salte de alegria pela presença dele na sua vida. Mas e daí? A partir daí, o que você tem feito? A partir desse momento, como você tem agido, como você tem se portado diante daquilo que Deus colocou na sua vida, limpou a sua alma, limpou a sua vida, tirou os seus pés da lama, tirou os seus pés do charco, colocou sobre a rocha, colocou um cântico novo na sua boca e te deu um novo nome. Como você faz isso agora? Se você está agindo, se você está sendo uma pessoa mais amável, você está sendo uma pessoa mais temperante, você está sendo uma pessoa mais dócil, você está sendo uma pessoa com mais autocontrole, você está sendo uma pessoa que ama mais, independente das circunstâncias, você está sendo uma pessoa que consegue sentir a presença do Espírito Santo, independente se você está na luta, na dificuldade ou nas coisas boas. Como que você está? Como que eu estou medindo? Como que você mede?
Se você está medindo e está passando por essa experiência, você então pode dizer que você está tendo um crescimento espiritual. Antes eu era assim, hoje eu sou desta maneira. Antes eu reagia por impulso, hoje eu reajo. Antes do impulso, a pessoa do Espírito Santo fala ao meu ouvido, eu ouço a sua voz e eu ajo da maneira como ele me fala ao meu ouvido e ao meu coração. Você está agindo assim? Se você estiver agindo desta maneira, você pode ter certeza que você está tendo um crescimento espiritual. Mas se você não está agindo desta maneira, pode ter certeza que você está totalmente deformado no seu crescimento espiritual e você precisa urgentemente estar passando uma consulta geral, no consultório médico do médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que te salvou, aquele que te conhece, aquele que te gerou, aquele que fala com você, aquele que deu a vida por você. Ele te espera no consultório dele para que ele te dizer o que você precisa fazer para mudar de novo e o Espírito Santo novamente falar e você conseguir ouvir a voz dele no seu coração. Levante as suas mãos para cima e diga: Espírito Santo, fala comigo. Eu não quero ficar da maneira como eu estou. Deus quer que a gente cresça. E quando a gente olhe para trás, a gente acha as coisas normais, que passamos por todas as etapas normais. Etapa de um crescimento comum. Novamente Paulo diz assim: antigamente eu pensava como menino, agia como menino, discorria como menino. Mas agora que eu estou grande, eu abandonei as coisas de menino. Ou seja, antigamente nós agimos como menino, era coisa normal. Antigamente você falar como criança espiritual, isso era normal. Antigamente você agir como menino espiritual, na fé, isso era comum, era normal na sua vida, no seu dia a dia. Mas hoje não. Você já não tem que fazer aquela mesma agir como um criancinha espiritual. A sua comunhão com Deus já não tem que ser aquela comunhão sem graça, vazia, sem tempero, sem vontade, sem gosto, sem desejo, sem unção, sem vontade de dobrar o joelho, sem falar com Deus, sem vontade de comunicar-se com Deus. A sua oração não tem que ser aquela oração de criancinha que se ajoelha mais lá na cama, papai do céu. Abençoa o papai nesta noite, obrigado pela comidinha, obrigado papaizinho do céu pelo papai, pela mamãe, obrigado porque o Senhor me deu um irmãozinho. É assim. Talvez a sua oração continue sendo da mesma maneira. Talvez a sua oração continue no mesmo estágio. Porque se a sua oração está no mesmo estágio, significa que os seus passos, a sua mente, o seu coração, o seu caminhar continuam da mesma maneira. Você não mudou de lugar. Quantas pessoas que acham que a bênção, como crianças, antigamente agia como menino, discorria como menino, falava como menino. Quantas pessoas que têm achado ainda continuam agindo desta maneira? Pessoas acham que a bênção está na igreja. Pessoas que acham que a bênção está nos pastores, a bênção está em alguém que tem uma palavra, uma oratória boa. Alguém continua achando que a bênção está naquele profeta que você nunca viu, que nunca falou com você, que nunca alguém falou o seu nome para ele, e ele chega para você e fala alguma coisa. Isso é bom? É, mas isso não significa crescimento espiritual. Isso significa, se você continua fazendo essas mesmas coisas, você ainda continua sendo alguém que não tem tido um crescimento conforme a vontade de Deus. Como que está seu crescimento? Como que você está crescendo nesses anos, nesse tempo, que você está conhecendo a Deus? Será que o seu conhecimento é tão superficial com Deus?
que você não consegue ter uma única experiência com Ele e dizer assim: eu tive uma experiência com Deus. Ou se até hoje a sua experiência tem sido os testemunhos dos irmãos que passam aqui, e você reproduz esses testemunhos para os seus familiares, você reproduz esses testemunhos para os seus amigos. Vão lá na minha igreja, porque lá semana passada alguém pregou, alguém tem uma palavra, alguém acreditou, foi à frente, recebeu uma cura, recebeu um milagre. Vamos lá na minha igreja, porque o irmão fulano tinha um problema financeiro, tinha um problema na vida espiritual, ele estava descasado e agora está casado. Será que você continua agindo assim? Ou se você é a própria testemunha viva de Cristo aqui nesta terra? Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor. Ninguém pode crescer se já é grande. Ninguém pode crescer se ele já não tem mais espaço para crescimento. A Bíblia diz que não se pode colocar um vinho novo num odre velho, porque o odre velho já perdeu a elasticidade, já perdeu a capacidade de se movimentar, a flexibilidade de receber o novo, que é o vinho que expande. Talvez você já perdeu a flexibilidade e o crescimento seu está sendo mais difícil, porque você não acredita talvez em mais nada. Talvez você está se tornando uma pessoa tão cética, a ponto de vir à igreja simplesmente como se fosse mais um encontro social do que para fazer a revelação, ou receber a revelação de Deus para a sua vida, e saber aquilo que Deus está falando, se fala com você. Talvez você já é tão inflexível, que a palavra de Deus já não consegue mais achar guarida na sua vida, simplesmente entra pelos seus ouvidos, não desce para o seu coração, mas sai pelo outro ouvido, e não acontece nada na sua vida. Há quantas pessoas têm vindo aqui, têm recebido a palavra tem sido ministrada, palavras que, você fala, mas pregador hoje foi ruim, pregador hoje foi bom, pregador hoje foi mais ou menos. Não coloque os olhos nos pregadores que estão pregando aqui, coloque o seu coração sedento pela palavra de Deus, e qualquer palavra que o pregador falar, se você estiver com o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça, o Espírito Santo vai fazer uma obra tão grande na sua vida, que você não vai conseguir sair daqui sem glorificar e exaltar o nome desse Deus. Tem que ter elasticidade, deixar o Espírito Santo trabalhar, deixar de olhar para as coisas, deixar para olhar para as pessoas. Nicodemos chega para Jesus: o que é necessário, Senhor? Jesus fala: você não tem jeito não, tu não tem essa capacidade não. De noite, quem me conhecer de noite, rapaz, quem quer me seguir é diferente. Quem quer me seguir é sandália nos pés, tira essas botinhas, tira esse terno, tira essa gravata, esse empregão seu não serve para nada. Rapaz, tu tem que andar comigo, você tem que ir lá abandonar o ar-condicionado, tu tem que abandonar lá o salarão, tu tem que andar comigo no deserto. Deserto, Senhor? Não, isso não é para mim não. Lá ar-condicionado também não, o calor é muito grande. Não, família, eu tenho muita gente para empregar, você não serve para andar comigo não. Tem pessoas que estão tão inflexíveis, que não estão dando a capacidade de Deus agir, trabalhar na sua vida. Você às vezes fica simplesmente reparando no que está acontecendo, e o mover de Deus às vezes trabalhando na igreja, e o Espírito Santo de Deus se movendo no meio da igreja, e você olhando para um lado, essa lâmpada está queimada, esse ar-condicionado está assim, isso está acontecendo, o irmão está conversando, o irmão ali está com a blusa diferente, esquisita. Aonde que desliga aquela irmã, que a blusa dela
dela está tão regalada que não tem como desligar, irmã. Você fica prestando atenção nas coisas e o Espírito Santo passando como um vento perto de você, as pessoas sendo tomadas, recebendo aquilo, devorando, comendo a palavra de Deus, saltando de alegria, e você seco, frio, você sem calor de Deus na sua vida, entra, sai de cabeça baixa, porque as pessoas receberam ao lado seu, na maneira que você estava sentada, alguém recebe e você continua seco, você continua seca, vazia, porque o Espírito Santo de Deus bate o seu coração, não desendurece, o Espírito Santo bate, e você continua com a porta fechada, e não deixa Ele fazer aquilo que Ele deseja. Você não cresce, porque às vezes você tem sido um impedimento para a obra de Deus na sua vida. Não é nada, não é o mundo, não é o diabo, não é nada, às vezes é você que não tem deixado o Senhor agir na sua vida, para que você seja a estatura completa daquilo que Deus preparou para a sua vida. Diga glória a Deus. Durante a caminhada cristã, muitas vezes Deus corrige a nossa rota. Muitas vezes. É verdade que muitas vezes nós fazemos muitas coisas que nós não deveríamos estar fazendo. Nenhum de nós é perfeito. É verdade que às vezes nós pensamos que estamos fazendo certas coisas para Deus, quando na verdade nós não estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para nós mesmos. Quantas vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus com o nosso ativismo, o nosso trabalho forçado na igreja, e pensamos que estamos totalmente agradando a Deus, e quando na verdade nós estamos simplesmente agradando ao nosso ego, à nossa vontade, ao nosso desejo de crescer, ao nosso desejo de mostrar para as pessoas quem nós somos, quem nós já somos e quem nós podemos ser. E pensamos que nós estamos fazendo isso e fazendo a vontade de Deus. Aí Deus tem que mudar o curso da nossa história, mudar o curso da nossa vida, e às vezes nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Deus, deixe-me dizer o que está acontecendo. Se você algum dia foi sincero e sincera com Deus, talvez você já fez alguma oração, algum tipo de oração, assim como essa: Deus, eu te dou liberdade. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, a minha vida anda sem graça, a minha vida anda assim, a minha vida anda assim, a minha vida não consigo achar mais alegria nela. E você diz assim: Senhor, eu te dou liberdade para que o Senhor faça, porque o Senhor faça alguma coisa na minha vida, que o Senhor tire todo o impedimento, todo o tropeço, tudo que tem me impedido de te servir melhor. Eu te dou liberdade, porque o Senhor mova na minha vida. Alguém já fez esse tipo de oração? Nós fazemos. E aí às vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Quando as coisas começam, às vezes a dar errada aos nossos olhos. Quando nós encontramos portas fechadas, que nós tínhamos certeza que era preparada para nós. Quando nós pensamos que estaremos chegando em primeiro lugar, e quando nós olhamos, estamos perto da reta de chegada, outros chegam antes de nós, e às vezes muitos que não mereciam os nossos olhos, ocupam os lugares que nós pensávamos que nós ocuparíamos. Nós não entendemos às vezes, mas é porque Deus às vezes trabalha e muda o curso da nossa história, mudar o curso da nossa vida, para que nós não desfaleçamos no meio da caminhada, mas que nós possamos chegar lá no final dela e dizer que aquilo ali do Senhor nos ajudou e que nós conseguimos conquistar uma grande vitória, porque Deus foi aquele que nos levou pelas mãos, nos conduziu de vitória em vitória. Eu imagino Deus falando. Ora, Deus tinha uma promessa. Se você for ler a Bíblia, depois você lê, você olha lá em Gênesis 15, você vai ver Deus refazendo uma promessa com Abraão. Chama Abraão cara a cara e fala: Abraão, vamos refazer aqui,
Vamos colocar, deixa eu te ensinar, explica aqui, vem cá, Abraão, deixa eu te falar. Vai ser assim, você vai ser assim, a sua descendência vai ser assim, 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 assado. Olha, você vai ser pai de multidões. Abraão não vai ter ninguém como você. Está certo. Abraão no capítulo 16 não acredita nas bênçãos do Senhor. Abraão pega a sua escrava, a sua serva, e tem relações sexuais com ela, e nasce desse relacionamento um filho, que não era da vontade de Deus, esse filho. No capítulo 17, Deus dá uma bronca em Abraão, fazendo o quê? Para Abraão retomar de novo o rumo da história, pela qual Deus tinha preparado para ele. Mas para isso Deus tinha que fazer com que Abraão sentisse, que Abraão pudesse estar vendo com seus próprios olhos aquilo que era traçado por Deus. No capítulo 17, no verso 1, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, ou seja, Deus não precisava disso. Deus disse assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, oh aleluia, El Shaddai, o Deus que faz tudo acontecer, o Deus que é onipotente. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A identificação de Deus com Abraão no capítulo 17, ele diz assim: um homem de 99 anos, leva uma tremenda repreenda de Deus. Para quê, pastor? Para que ele pudesse novamente voltar ao curso da história, aonde Deus tinha traçado para que ele pudesse caminhar. Deus diz assim para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê, o quê? Perfeito. Anda na minha presença. Por que anda na minha presença? Porque Abraão não estava andando mais na presença de Deus. Andar na presença de Deus faz com que as nossas vitórias sejam melhores. Andar na presença de Deus faz com que as derrotas que às vezes nós passamos no passado, elas possam servir para nós de inspiração, para que quando nós recebemos novas vitórias, nós possamos saber que Deus realmente nos exalta em todo momento da nossa vida. Oh, glória a Deus! Andar com Deus. Davi anda com Deus. Enoque anda com Deus. Abraão anda com Deus. Todos os homens tiveram um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que esses homens que tiveram um relacionamento com Deus tiveram um crescimento, uma maturidade de tal maneira nas suas vidas. Eles foram perfeitos? Não. Abraão mentiu, Abraão usurpou, Abraão fez coisas erradas, Davi fez coisas erradas, Enoque, a gente não vê falar nada de errado na vida dele, mas esses homens foram como nós, mas eles tiveram um diferencial: andaram com Deus. Lá no capítulo 24 de Gênesis, aí você vai ver Deus falando e o anjo falando e dizendo assim, testemunhando agora, não mais no 17, testemunhando agora de Abraão, que já não estava andando com Deus, aonde Deus fala: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, volta para o caminho. Você estava andando na minha presença, estava dando tudo certo, estava tudo preparado, os tempos, as eras, os momentos estavam para acontecer, e você, Abraão, fez com que agora o rumo da história mudasse totalmente, e eu tive que agora voltar você novamente para o trilho. E às vezes, irmãos, nisso que nós fazemos, essas voltas que nós damos, porque a nossa maturidade, nós não tivemos ainda uma maturidade necessária, faz com que nós tenhamos dissabores tremendos no nosso dia a dia. Quantos de nós, às vezes nós estávamos próximos de receber as bênçãos que Deus tinha preparado para nós, e nós desviamos um pouco da nossa maneira de pedir, da nossa maneira de receber aquilo que Deus tinha, e às vezes hoje nós estamos pagando um alto preço, porque nós desobedecemos aquilo que era projeto de Deus na nossa vida. Paulo, quando ele teve uma crise, teve um momento que ele teve uma crise de identidade, e ele na sua imaturidade, nesse momento agindo como imaturidade, e brigando, porque as pessoas diziam que ele não era apóstolo. Ele queria ser também chamado de apóstolo, ele queria ser apóstolo diante das pessoas. Ele diz um dia na sua conversa pelas pessoas, ele diz assim: eu não sinto de maneira alguma que eu seja inferior ao melhor dos apóstolos existentes, ou seja, um ar de arrogância, ou seja, uma briga, alguma coisa que estava batendo o coração dele, falta de maturidade naquele momento. Mas se você vai ler de novo lá em 1 Coríntios 19, verso 25, você vai ver um Paulo diferente. Você vai ver um Paulo que agora não se preocupa com estas coisas.
vai ver um Paulo dizendo assim: agora eu não vivo, mas Cristo vive em mim, oh glória a Deus. Você vai ver um homem que ele começa fazendo a sua vida perseguindo a igreja, um homem que agora ele era perseguidor, mas depois que ele teve um momento de crescimento espiritual na sua vida, ele já não acha mais prazer nessa vida, mas ele vê que agora o que ele faz é Cristo de tal maneira na vida dele, que ele não importa mais com a sua própria vida. Ele diz lá, para Timóteo, dizendo na segunda carta a Timóteo, dizendo assim: combati o bom combate, terminei a carreira e o quê? Guardei a minha fé. Ou seja, passei por todos os momentos da minha vida, criança espiritual, bebê espiritual, adolescente espiritual, mais homem espiritual, mas eu cheguei aonde Deus tinha programado para mim. A minha fé continua firme e vou para o céu, que vai me levar para o céu. Esta campanha para você pode significar a sua ida ou não para o céu. Você já pensou nisso? Não, pastor, é claro. Larga de bobagem, pastor. Talvez para muitas pessoas que estão aqui nesta noite, pensar sobre maturidade espiritual seja nesta noite um momento de Deus dizendo para você: olha, se você não mudar na sua vida o seu caminho, voltar para onde eu te chamei, você não vai conseguir entrar para o céu de maneira alguma. Você vai ficar de fora, mesmo chegando perto nas portas. Diga misericórdia. Diga no nome de Jesus: eu creio que eu vou entrar pelas portas da frente. Paulo continua dizendo, ele diz assim: porque eu sei que eu sou o menor dos apóstolos. Lá no final, eu sou o menor dos apóstolos e não mereço ser chamado de apóstolo, porque eu fui um dos perseguidores da igreja. Ou seja, um homem que chegou num momento da sua vida espiritual tão grande, que as posições já não importavam mais para ele, que as lutas internas na igreja não importavam mais para ele, que as conquistas, grandes conquistas, já não eram mais prioridades na sua vida. Mas ele estava dizendo: olha, eu cheguei no momento da minha vida aqui agora, que o que importa é ter Cristo na minha vida. O que importa é saber que Cristo habita em mim, e isso traz alegria. Obrigado, meu irmão. Traz alegria, traz gozo para a minha alma. Quantos aqui nesta noite têm certeza, convicção, de que a partir de hoje, a partir desse momento, você vai fazer todas as forças para que você possa voltar a ter a alegria da salvação na sua vida, voltar a crescer espiritualmente, buscar em Deus o seu crescimento espiritual, para que sempre você possa ter a alegria de dizer que Deus é fiel na sua vida. Levante a sua mão e dê glórias a Deus, aplaudindo ao Senhor Jesus nesse momento. A pessoa que consegue a maturidade espiritual, transforma a sua vida, transforma. A maturidade transformou a minha vida. Eu não sou uma pessoa madura. Eu tenho buscado cada dia ser melhor. Mas quem me conheceu há 22 anos atrás, vai saber que eu tenho crescido. Talvez eu não tenha crescido como Deus tenha projetado para que eu pudesse estar crescendo. Talvez durante algum tempo, às vezes eu tenho me isolado, tenho feito com que os caminhos, e Deus tem às vezes me buscado para trás e colocado de novo. Mas uma coisa eu sei que esta maturidade, eu quero olhar para trás e saber que todas as etapas dessa maturidade, eu tenho crescido e nunca retrocedido nesta maturidade. Eu quero olhar para trás, assim como na sua vida também, é você olhar para trás e saber que você já foi isso alguma vez, mas você não é mais a etapa que você estava ontem,
Hoje você já não está. Ah, será que caiu? Não, não caí. Eu coloquei, estou em patamares superiores naquilo que Deus me chamou, e eu estou neles, porque Deus tem me colocado, tem me honrado, tem sido fiel, tem sido a minha vitória, tem sido a minha rocha, tem sido o meu escudo e tem sido a minha fortaleza por todo o tempo. Um homem como Pedro, que não tinha nada para dar certo, um homem rude, um homem sem instrução, um homem sem capacidade intelectual, um homem que foi tirado lá das baixas aspirações de pescadores, um homem que não tinha nada para dar certo, mas foi um homem que, mesmo tendo traído Jesus, um homem que traiu Jesus, Jesus chama ele lá do pó, lá do barco, lá da praia, mas é um homem que cresceu espiritualmente, até ele poder dar a sua própria vida para Jesus, dizendo: eu não sou merecedor. No dia da sua morte, no dia que ia ser crucificado, ele disse assim para os seus algozes: eu não sou merecedor de ser morto como o meu Senhor Jesus, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou merecedor de ser morto como ele. Um homem que foi mudado. Se Deus muda a vida de Pedro, por que Ele não pode mudar a nossa vida? Se homens como ele cresceram, por que nós não podemos crescer da mesma maneira? Por que nós não podemos deixar correr atrás do vento, fazer com que o nosso tempo seja nada, fazer com que o nosso tempo seja gasto em coisas banais, correndo atrás de coisas que são chamadas de vento, coisas que não nos têm nenhum sabor daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Você não foi chamado, você não foi chamada para isso. Você foi chamado e chamada para ser sal, para ser luz nesse mundo, para fazer diferença aonde você estiver. Vamos ficar de pé. Quando nós insistimos em ser bebês espirituais, nós deixamos de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, o melhor. E às vezes até nos acomodamos com o melhor, quando Deus tem o especial, tem o ótimo. Às vezes nos acomodamos com as migalhas, enquanto Deus tem o pão à mesa para nos servir, para nos alimentar. Às vezes achamos gostoso o mundinho nosso. Tá bom, tá gostoso. É uma migalha, mas tá bom. Quando Deus quer nos colocar em lugares muito melhores, não para o nosso ego, mas para que você seja um homem, uma mulher de Deus usado e usada poderosamente aonde você estiver. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Isso é bonito, isso é lúdico, mas na sua vida isso tem que ser real. Ele morreu, Ele deu a sua vida por mim e por você, não para que a gente pudesse simplesmente ser de uma maneira normal, ser crentes normais. Não, é que nós sejamos diferentes. Eu tenho uma palavra, eu coloquei um versículo também de Paulo, em Gálatas 4:1 diz assim, preste atenção para nós orarmos. Digo, pois, que ele falando exatamente em crescimento espiritual. Eu amo Paulo, eu amo a palavra que Paulo escreve. Ele diz assim, falando desse crescimento espiritual. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro continua sendo menino, ele não difere em nada do servo, ainda que seja senhor de todas as coisas. Quantos de nós temos vivido com uma herança tão grande, algo que se Deus conseguisse abrir os nossos olhos e nos mostrar o que Ele às vezes tem para cada um de nós de maneiras diferentes, aonde nós podemos ser úteis, usados poderosamente, com poder, com intrepidez, com a força do Espírito Santo em nossa vida, trazendo unção, derramando o poder através da nossa vida, através das nossas mãos, mas nós nos comportamos ainda como escravos, como servos.
e somos senhores de tudo. Deus nos deu, nos entregou nas nossas mãos, mas Ele não podemos usar, porque nós ainda somos bebês espirituais. Nós não podemos com alimento sólido, como ainda fala Paulo, porque nós não somos espirituais, nós continuamos carnais. Nós temos que nos amamentar de leite, não podemos comer coisas sólidas. Por que muitos de nós não são usados e usadas? Porque não crescemos. Deus não nos pode dar coisas grandes, porque nós não temos capacidade de usá-las. Nós não usaríamos corretamente no seu reino, nós usaríamos ao nosso próprio favor, em nosso próprio benefício. Por que às vezes nós não vemos o poder de Deus mais como deveria estar agindo nas nossas igrejas? É culpa do pastor? Não, é culpa nossa, que não buscamos ouvir a voz de Deus, não buscamos orar, jejuar, ler a sua palavra. Não é culpa de ninguém, é culpa minha, é culpa sua, é culpa nossa. E Deus não nos quer dessa maneira. Deus nos quer em coisas maiores, coisas melhores, patamares superiores, tomando posse da herança, desfrutando da herança que foi colocada à nossa disposição. É isso que Deus quer. Levante a sua mão para o alto. Que o Espírito Santo derrame na sua vida nesta noite. Que o Espírito Santo transborde na sua vida nesta noite. Que você receba do alto nesta noite algo que venha trazer um impacto tão grande na sua vida, que você não seja mais o mesmo e a mesma a partir desta noite, mas que o Espírito Santo transforme o seu viver, transforme o seu caminhar, transforme o seu dia a dia, transforme o seu pensar, transforme o seu agir, transforme o seu caminhar, transforme a sua estrutura, que é pó, mas Ele lembra disso e Ele pode fazer uma transformação. Mas eu não quero que você fique aí, não. Eu não quero que você fique aí, não. Tudo na nossa vida é através de fé. Essa palavra que Deus me deu nesta noite foi para trazer vida a você. Foi para te ajudar a crescer. Foi para te ajudar a tirar as fraldas espirituais na sua vida. Foi para te ajudar a ser diferente, a não ficar amarrado e amarrada ao berço, a não ficar amarrado àquilo que os outros têm feito por você, têm orado por você, têm realizado por você. O que Deus quer na sua vida, Paulo diz também lá em Gálatas que nós já devíamos, pelo tempo, sermos mestres, mas ainda continuamos a ter os rudimentos da palavra lá no básico, lá embaixo, porque nós simplesmente estamos deixando o tempo passar e nós não estamos nos preocupando a fazer com que o tempo seja revertido em nosso favor e que tenhamos sabores e não dissabores a partir disso, que tenhamos vitórias. Quando nós falamos vitórias, eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando aqui nesta noite de coisas muito mais profundas, coisas muito maiores, coisas muito mais importantes. Eu estou falando de algo que pode nos levar para o céu com alegria e no gozo. Eu estou falando de algo que pode trazer gozo no meio da caminhada, da jornada, se nós deixarmos o Senhor nos colocar novamente pelo caminho e nós caminharmos levado pelas suas mãos. Eu quero que você saia do seu lugar, se assim você quiser, eu quero orar por você. Você que quer crescer, você que tem sido às vezes impedido, impedida, você que tem às vezes sentido fraco, fraca na caminhada espiritual. Cadê o Ademar para ficar ali no teclado, um dos meninos no teclado? Enquanto isso, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês. Podem vir todos, se você quiser, mas se você sentir no coração, saia do seu lugar e venha aqui, porque eu quero orar por você. Você precisa de um toque de Deus na sua vida. Não se esconda atrás das máscaras, não se esconda atrás das aparências, não se esconda atrás de coisas que você pensa que você não precisa. Como está o seu crescimento espiritual? Como você está hoje? Eu quero te ajudar, e eu sou o instrumento de Deus aqui nesta noite hoje, para que você possa cada vez mais crescer e crescer de uma maneira ordenada no seu viver.
Podem vir, eu vou esperar. Cadê o Ademar? Foi embora? Foi? Às vezes nós achamos que viemos à igreja e que quando nós recebemos bênção é quando nós falamos de coisas. Você vai ser abençoado na sua casa, você vai ser abençoado na sua família, você vai receber uma empresa nova, um carro novo, uma coisa nova, um empreendimento novo. Às vezes nós pensamos que bênção, que a igreja é como se fosse esse supermercado gospel, que a gente pode conquistar as coisas. Igreja tem que deixar, nós só vamos crescer no dia que isso já nos influenciar mais. Nós só vamos nos tornar cristãos maduros nos dias em que nós saímos da nossa casa e deixarmos esses intuitos lá fora. E nós saímos da nossa casa porque vamos chegar aqui na igreja, nós vamos ter irmãos como nós vamos compartilhar das mesmas dificuldades, das mesmas lutas, das mesmas dores, nós vamos dificultar dos mesmos problemas, mas nós vamos vir aqui na casa de Deus, é porque nós queremos estar como igreja, que é eclésia, tirados de fora do mundo, e nós estamos aqui porque nós temos alegria no coração, e juntos nós somos brasa, que vamos estar mandando para o céu o nosso louvor e a nossa adoração. Isso sim é maturidade cristã. Eu não saí da minha casa hoje, eu vou lá pedir oração. Você pode pedir, é claro que pode, não estou falando que você não pode, mas isso não deve ser o intuito principal da sua oração, da sua adoração. Você tem que vir à casa de Deus, é porque você ama a Deus, e Deus tem transformado a sua vida. Eu sei que eu preciso, eu estou pregando, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para o meu coração, para a minha mente. Eu sei o quanto eu tenho sido, às vezes falho, na minha adoração a Deus. Eu estou pregando para você, que ainda sente a chama de Deus arder no seu coração, quando se fala em volta ao Rei, voltar a sentir a alegria da presença de Deus. Eu estou falando disso, não estou falando de coisas, eu estou falando dEle, eu estou falando dEle, que traz todas as coisas para a nossa vida, para o nosso ser, para o nosso viver. Ele que abre o nosso caminho, Ele que tira dos nossos olhos as lágrimas, Ele que faz com que nós possamos saltar de alegria. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, você que está aqui à frente. Eu quero dizer a cada um de vocês nesta noite, que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui. Ele trouxe aqui, porque além dele me amar, Ele ama também você. Além dele me amar, pessoas aqui que estão fora, afastadas da vontade de Deus. Mas nesta noite, muitos aqui retornarão para o centro da vontade de Deus, e é isso que vale a pena na pregação, é isso que vale a pena na oração, na intercessão, é isso que faz a diferença quando nós pegamos esse microfone e ministramos na sua vida, porque eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra em muitas vidas que estão aqui nesta noite. Diga assim, põe a mão no seu coração agora, diga assim comigo: meu Deus. Diga mais forte, diga: meu Deus, nesta noite eu abro o meu coração para que o Senhor possa fazer o sobrenatural na minha vida. Diga assim: eu não estou conseguindo caminhar da maneira como o Senhor quer, mas eu te dou liberdade, ó Deus, para que o Senhor mude a rota, o caminho da minha vida. Diga assim: Deus, eu te dou liberdade, porque o Senhor escreva uma nova história a partir desta noite na minha vida,
em nome de Jesus Cristo. Recebe, 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 receba, 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 receba em Deus, receba em Deus, receba em Deus, receba em Deus na sua vida. Espírito Santo de Deus, derrama o sobrenatural sobre esses irmãos, sobre essas irmãs aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Escreve uma nova história, realiza sonhos. Agora, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que vocês sejam triunfantes, vitoriosos, regozijados, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.